Anda gravar. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão assistir o vídeo. Eu tava com essa mania de dar bom dia, boa tarde, achando que estou na sala de aula. Mas tem gente que vai assistir o vídeo depois, então seja bem-vindo, né? Nosso terceiro momento e último momento dessa parte do entendimento do adolescente enquanto processo de contemporaneidade. A aula de hoje, especificamente, é uma aula que pensa e projeta futuro, né? É uma aula que a gente vai discutir o passo seguinte, né? Como o adolescente vai se preparar para chegar na fase adulta, né? Para, digamos assim, construir o processo do ser adulto. Só que é um último passo que envolve muitas questões complexas. E aí a gente tá falando de um adolescente que constrói a sua trajetória no meio de um turbilhão de mudanças no corpo, no meio de um calhamaço de situações sociais envolvendo as relações que ele tem com as pessoas, com o mundo, com a internet de uma forma geral. E agora a gente tem que pensar também nesse jovem que é pressionado no desenvolvimento do processo de futuro dele. O que é que ele vai fazer com esse momento nessa adolescência agora para se transformar num adulto responsável, ético, que a sociedade está exigindo dele, né? O que é que ele pode fazer e o que é que ele vai construir na vida dele, no processo de desenvolvimento dele, que vai transformar, que vai, digamos assim, criar os primeiros passos e as primeiras pontes para o ser adulto. E como a gente, psicólogas e psicólogos, vai poder ajudá-lo nesse processo, né? Então, basicamente, a aula de hoje vai trabalhar sobre a ideia da nossa intervenção na criação de um projeto de vida do adolescente. Vocês estão ouvindo meu celular porque eu esqueci de tirar do mudo, né? Bom, vamos lá, né? A intervenção e projetos com jovens e adolescentes. O resgate da sua memória e como você decidiu ser psicólogo. Eu queria começar a aula de hoje resgatando um pouquinho da nossa construção enquanto pessoas, enquanto formadores de opinião, enquanto adultos que somos, nessa decisão do tornar-se psicóloga e psicólogo, né? E aí, nesse processo, nessa visão, eu fico pensando sempre que decisões você precisou tomar para estar, por exemplo, nesse momento hoje, em casa, no escritório, qualquer canto que seja, mas parando um tempo da sua vida para um processo formador de uma construção para um sonho, para uma visão que você tem desse processo de futuro, né? Como é que foi o caminhar de vocês? A gente tem na nossa turma um grupo muito misto, e isso é muito interessante, porque dá para gente uma sensação de vivências diversas e possibilidades diversas, mas que nesse momento, naquele ambiente, são quase 50 pessoas na nossa turma, se eu não me engano, com perspectivas mais ou menos semelhantes, né? Independente do como e do que vai fazer com a psicologia, são pessoas que estão buscando serem psicólogas. Eu lembro uma vez, logo quando eu estava no começo da minha carreira acadêmica, quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, lá no comecinho, que eu lembro que teve uma pessoa que disse para mim assim, mas Roberto, eu não pretendo exercer psicologia. E eu fiquei pensando assim internamente, poxa, a pessoa passou por 5 anos de formação, que não são fáceis, né? Assim,
Não estou querendo merecer mais ou desmerecer menos outras oportunidades de profissão, mas a formação acadêmica como um todo não é fácil. E aí você junta projetos de vida que tem, por exemplo, pessoas que já estão no mercado de trabalho consolidadas na sua profissão. Você junta pessoas que refizeram toda a sua vida e está caminhando para uma recolocação profissional. Você junta pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estudar e agora estão tendo a oportunidade de estudar e entraram na faculdade, com pessoas que saíram da adolescência, fizeram vestibular e entraram na faculdade. Ou seja, a gente tem dentro da nossa sala de aula só na sala de aula uma amostra enorme do que é essa coisa do buscar ser alguma coisa, né? E aí eu queria ouvir pelo menos duas pessoas que pudessem ou quisessem falar de responder um pouquinho essas perguntas aí, né? Quais caminhos você percorreu e ainda percorre para alcançar essa meta profissional, seja de ser psicóloga ou psicólogo? Quais pessoas estiveram ou estão ao seu lado apoiando essa decisão? E quais fatores influenciaram a escolha do ser psicólogo, né? Tenta resumir. Eu sei que a gente resumir projetos de vida é difícil, mas tenta resumir rapidamente como é que foi essa tomada de decisão de estar aqui hoje, né? Quem quer falar? Quem queria Oi, dar o Paulo. primeiro? Pode falar. Pode? Pode, já começa assim falando. Tá, vou resumir rapidinho, então. Uhum. Então, eu acho que a psicologia entrou na minha vida, foi logo a primeira vez em que eu me empreguei, eu acho que foi mais ou menos os 21 anos de idade, e eu fui trabalhar no NAPS, Núcleo de Atendimento Psicológico, que existe até hoje, foi fundado por Mônica Veras, ela é psicóloga psicanalista, e nessa época eu era a única remunerada e o contador também, porque era um trabalho voltado para a integração, né, Uhum. das crianças, dos adolescentes, sobretudo com os adolescentes, ali na região do Pelourinho. Então, atendia aquelas crianças ali daquela região. E Massa. eu tive a experiência de vivenciar naquela época, né, de ver, né, a entrada e saída desses adolescentes, né, vítimas das drogas, e muitos queriam, de fato, estar ali. Só que naquela época eu não conseguia enxergar isso de forma clara, que poderia ser algo que eu iria fazer no futuro. Eu queria ser assistente social. Uhum. E, e aí acabou que no caminho eu fui fazer biologia, depois fui fazer a formação em terapia transpessoal, mas eu fiz biologia porque eu tinha feito patologia clínica antes. Então eu Uhum. caí de paraquedas, na verdade, nesse NAPS, né? Eu tinha acabado de fazer o curso de patologia clínica, trabalhei uma época na área e caí de paraquedas lá. E aí, anos depois, no período de biologia, foi quando eu terminei o curso de biologia, foi que veio a vontade de fazer. Pensei de novo no resgate da psicologia, foi ficando muito forte isso. E que pessoas estiveram do seu lado nesse momento Então, assim, de a escolha? primeira, a primeira foi justamente a própria Mônica Veras e a sua equipe de psicólogos, né? Eu acho que meio que de alguma forma, talvez até de forma inconsciente, me incentivaram. Muito depois foi o que eu considero como um divisor de águas na minha vida, que foi a formação em terapia transpessoal. Sim. Então, os profissionais, os professores que eu tive, isso foi ficando mais forte. Eu achei que eu ia ficar até ali. Depois que terminou a formação, veio realmente a necessidade, na verdade, né, de se pensar em fazer psicologia. E Sim. aqui eu estou, né, muito embora o meu foco seja, em princípio, né, pode ser que isso mude, fazer a especialização em Jung. Então eu sempre falo, eu estou aqui porque eu quero fazer Jung, mas estou descobrindo várias outras coisas, Certo. né? Então, assim, mas esse caminhar que ele é bonito, assim, as pessoas que a gente saber que tem pessoas que estão do nosso lado e pessoas que apoiam, então, às vezes tem gente que não tem ninguém, tá ali batalhando atrás. Bacana, obrigado, Tatiana.
Nada, ok. Quem quer mais? Eu queria mais uma opinião, mais um depoimento, para a gente poder ouvir um pouquinho como é que foi o caminhar de vocês. Roberto, Oi, Vanessa. Vanessa, pode falar. Eu escolhi falar só porque eu talvez esteja nesse rol que você falou aí no início, de que escolheu a psicologia, mas não necessariamente com o intuito de exercer a profissão como psicóloga, né? Apesar que neste processo isso já mudou um pouco, né? Porque novas portas se abrem. Mas num primeiro momento, o primeiro grande impulso foi voltar a estudar, né? É sair de um home office que eu já vivia há quase 10 anos, tempo do nascimento do meu filho, efetivamente, precisava interagir com as pessoas, né? Sim. Criar novos círculos de amizade, ou talvez criar novamente círculos de amizades. E eu escolhi a psicologia porque eu acho que é uma área que dialoga com tantas outras, muitas, né? Num primeiro momento seria pedagogia ou psicologia, mas eu achei que pedagogia ia morrer nela mesma. Assim, tipo assim, eu ia cursar pedagogia, não ia exercer a profissão de pedagoga, ok, ia cumprir a função de socializar, de estudar, tal, mas ia morrer ali. Então, achei que, de repente, a psicologia iria cumprir bem esse papel. E tem sido assim, né? A pessoa que mais me apoiou nesse tempo, sem dúvida nenhuma, e continua apoiando, meu marido. A pessoa com quem eu divido vida e que eu digo que ele inclusive fez minha inscrição, né? Foi lá, tipo assim, quando eu... Team Vanessa. Hã? Team Vanessa. Pois Hashtag, né? Quando eu sinalizei que queria voltar a estudar, ele foi, acho que meio até que correu atrás por mim, né? E tem vivido muito essas vitórias comigo, assim, do lado, junto, enfim, apoiando, e isso é significativo, né? É um estímulo que eu tenho em casa, pertinho, tem o estímulo da família também, pais, irmãos, tal, mas é ele que está aqui, dia a dia, tá? Inclusive agora em quarentena, tá me deixando assistir aula sossegada, enfim. Então, Bacana. basicamente isso. Valeu, brigadão. Então, gente, percebam que o tomar a decisão não é um processo fácil e não é um processo que a gente faz sozinho, por mais que a decisão seja da gente, né? O processo de escolha digamos assim, de sair da inércia, de assim, tomei a decisão, vou fazer um curso, não é um processo que é da noite para o dia, é uma questão que envolve muitas coisas, envolve a rotina da faculdade, envolve o como eu vou proceder esse processo, como é que eu vou reorganizar a minha vida para que as coisas encaixem, ou seja, como é que eu vou encarar essa nova experiência, assim, completamente nova. Bacana, Gil. Gil tá falando aqui no grupo, no chat, para quem não estiver vendo, que a tomada de decisão dela envolveu aconselhamento psicológico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que bom que a Bárbara conseguiu entrar. Então, seja bem-vinda, Bárbara. E aí, quando a gente fala de escolhas, né, existem vários fatores envolvendo esse processo. E aí, quando a gente está falando do adolescente, do período de vida do adolescente, a gente está falando de situações um pouco mais ímpares para eles, né? Porque esses fatores eles estão presentes num outro formato, né? Eu não sei se alguém que saiu do ensino médio e tá entrando no primeiro curso agora da turma queria falar sobre isso, tem vontade de falar sobre isso, assim, sobre essa experiência de como é que é decidir entre centenas de profissões fazer um curso, né? Alguém quer falar? Alguém que saiu do ensino médio agora quer falar um pouquinho sobre por que psicologia e como é que foi esse processo de escolha? Silêncio. Dou-lhe uma, ninguém quer falar. Dou-lhe duas, o pessoal está com vergonha.
dou-lhe 3, então eu vou continuar falando das experiências que eu tenho, tá bom? Mas se alguém quiser, pode me interromper nesse momento. E aí, assim, cria coragem, viu? Siri quer falar comigo, eu não posso falar e aí, porque Siri quer me responder. E é interessante que a gente pense um pouquinho sobre como isso afetou a gente e tem afetado nesse momento da formação, para que a gente pense um pouquinho do como que são essas escolhas para esse jovem e esse adolescente, né? E aí, às vezes, muitas dessas vezes, esse jovem, esse adolescente está nessa tomada de decisão de uma forma um pouco mais complexa, porque envolve outras questões socioeconômicas, né? Eu não posso escolher qualquer curso, eu não posso escolher qualquer faculdade, existe uma limitação para mim, e aí dentro das limitações que se apresentam para mim, tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Então, o que eu tô querendo colocar para a gente agora, para vocês agora, é que a gente pense como é que funciona toda essa cadeia desse processo de tomada de decisões. E a gente não vai esquecer nunca, por menos que eu toque nesse assunto, não vai esquecer nunca que geralmente é um momento onde mais ou menos as questões físicas dão uma trégua no desenvolvimento da gente, mas que as questões psicológicas que envolveram todas essas questões físicas, elas continuam muito fortes. Dá um exemplo disso. Adolescentes muito gordinhos, adolescentes muito magros, adolescentes que cresceram demais, adolescentes, meninas que desenvolveram as características muito mais proeminentes do que outras meninas da mesma idade, né? Por exemplo, tem meninas de 13, 14 anos que já têm seios fartos, quadril e tudo, ou seja, tem corpo de uma mulher adulta, mas ainda é adolescente, só que é tratada socialmente na rua e tudo, com cantadas, com essas coisas todas, e assim, como se fosse já uma mulher. É entendida por alguns homens, inclusive, como se fosse uma mulher que merecesse ouvir coisas inadequadas na rua. Ou seja, imagine que esses 14, 15 anos, que na maioria dos casos, a finalização desse processo de desenvolvimento, é onde, por exemplo, começam a surgir mais espinhas para alguns adolescentes, onde ele começa a ter um tipo de relação social diferenciado, porque começam aquelas festas de 15 anos, 16 anos, onde tem balada no final de semana com pessoas somente da sua idade, mas que são encontros sociais importantíssimos. E aí, dentro desse arcabouço e bagunça toda, alguém chega para ele e diz assim: você precisa decidir quem você vai ser. Olha que maldade a gente faz, né? Desculpa o termo, mas a gente vai chegar lá no final, né? Que maldade a gente faz com o adolescente no sentido de dizer para ele assim: adolescente, você precisa tomar uma decisão na sua vida, né? Você precisa tomar um rumo na sua vida. E aí, essa construção é uma construção que precisa de apoio, né? Quando o psicólogo realiza uma intervenção no sentido de orientar a construção de um projeto de vida, é imprescindível considerar o contexto socioeconômico e cultural em que as pessoas estão inseridas, né? A gente vai falar basicamente agora do como a gente, enquanto psicóloga e psicólogo, vai auxiliar, como uma colega falou aí, né, no chat. Eu estou em psicologia por conta de ter passado por um processo de aconselhamento psicológico e me ajudou no processo de escolha, né? Imaginem o que é para você dizer para uma pessoa que sim, você agora precisa decidir quem você vai ser,
agora que você está crescendo. Isso causa um pânico em alguns adolescentes enormes. A gente discutiu um pouquinho sobre isso lá nas primeiras aulas, quando a gente falou, por exemplo, daquela história assim de que tem adolescentes que tomam decisão, passam por uma crise e tomam decisão, tem adolescente que não passa por essa crise, tem adolescente que os pais já decidiram por ele e ele tem que fazer aquilo mesmo e acabou. Só que a família não pensa como é que é esse processo para esse adolescente. A gente pergunta muito pouco para o adolescente sobre o que ele pensa sobre esse momento. Não é nem sobre a tomada de decisão, mas o que ele realmente pensa sobre esse momento, né? E aí, o primeiro ponto que eu quero discutir aqui agora, que é pouco discutido, que aí deixando já de lado essas outras partes, esse momento socioeconômico e cultural que esse adolescente está inserido, né? A gente vem de um processo de mudança, de processo de visão diferenciada de governo. A gente vem caminhando, né, por uma percepção de mundo diferenciada dos governos que passaram pelo nosso Brasil, né? E aí é importante a gente frisar um marco. O primeiro marco, o nosso país é um país capitalista. E é isso. Não tem como pensar diferente, né? Por mais iniciativas socioeconômicas e sociais que envolvam processos de interação social, socialistas ou de cunho assistencialista que a gente possa ter, nós somos um país capitalista, né? O processo de relação que se estabelece é uma relação onde as pessoas visam o lucro, não visam o bem-estar social. E eu falo isso com pesar porque, por mais que eu também seja fruto de um processo capitalista, por mais que eu também tenha comportamentos eminentemente consumistas e capitalistas, tem como a gente viver num mundo capitalista com menos intolerância e menos processos de segregação e diferença, né? E aí é um primeiro ponto que a gente precisa balizar, né? Onde está localizado socioculturalmente o adolescente que você vai trabalhar? Em geral, não estou falando da realidade de todo mundo que está na sala, de todo mundo que está vendo esse vídeo depois, mas em geral, o adolescente que o psicólogo atende, ele é um adolescente branco, classe média ou classe média alta, ou até classe alta, dependendo do caso, mas em geral classe média alta, que pensa muito pouco sobre as relações sociais e as questões culturais envolvendo a, a, o mundo que o rodeia. Porque no seu mundo classe média, as questões elas meio que se resolvem e caminham mais naturalmente. E aí os processos de dúvida para que seja auxiliado num projeto de vida acabam acontecendo por conta de questões de construção pessoal, né? Muito mais a ver com o processo de crise natural da adolescência do que realmente um processo socioeconômico que interfira nessa decisão, né? Então, essa é a média. Eu fui perguntado uma vez, né, na disciplina de orientação profissional, sobre o processo de que, assim, poxa, fazer orientação profissional é caro. Como é que a gente faz? Porque existe um sem número de adolescentes. A gente vai ver um exemplo sobre isso na aula, espero que dê certo o processo. Mas a gente vê um sem número de adolescentes que estão em comunidades carentes, mas que querem uma mudança de vida, uma mudança real de vida, mas que
por conta do ambiente que estão, eles não se veem inseridos na fila de adolescentes que estão pensando, por exemplo, em fazer faculdade. É óbvio que fazer faculdade não é o único caminho, né? Às vezes, para o nosso sonho, a gente tem que trilhar um caminho um pouco mais longo do que outras pessoas. E a gente não pode, na verdade, nesse momento, deixar de pensar sobre essa relação socioeconômica que esse adolescente está vivendo. Mas como chegar nesse adolescente que tem dificuldades? Aí existem, né, conjecturas, é óbvio, a gente não sabe se isso vai funcionar, mas assim, houve a votação, agora é lei, a ideia da presença do psicólogo dentro das escolas. E isso envolve o psicólogo dentro da escola pública, enquanto mais uma área de atuação da gente. E aí eu fico pensando nas possibilidades que isso pode gerar, nas mudanças que isso pode gerar, pelo menos a curto prazo, quer dizer, a médio prazo, né? A gente sabe muito bem, quem trabalha com educação sabe muito bem, que a educação não funciona para curto prazo. Todo projeto de educação é sempre para 10 anos ou mais. Todo projeto. Todas as respostas que a gente vai ter sobre o processo educacional que a gente realiza hoje, a gente vai ter no mínimo em 5 anos. No mínimo. A gente nunca sabe se o que está acontecendo, está surtindo efeito naquele momento. Porque tudo é projeção, tudo é um processo de formação, né? E aí, assim, o que é que garante que o que a gente está fazendo funciona? O garante é a ciência, o que garante são os estudos provando e comprovando que essas práticas funcionam e fazem sentido, né? E aí, como é que a gente vai chegar nessas pessoas que estão num nível socioeconômico diferente, para que elas também pensem que podem sim fazer um projeto para as suas vidas? O que é que a gente vai fazer? Aí que está o pulo do gato. Existem iniciativas milhares e possibilidades imensas de financiamento, de tudo, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente no vídeo que eu vou passar para vocês. O que é que funciona, como é que funciona a orientação profissional, né? Antes de passar, desculpa, né, voltando aquilo que eu tinha prometido para vocês, antes de passar para o próximo slide, eu vou dar uma olhada aqui no chat, enquanto se alguém tiver vontade, pode perguntar. Eu vou dar uma lida aqui no chat. Professor, você é da linha existencialista? Procede? Procede. Isso é... Ai, meu Deus. Fabrício, Felipe. Acho que é Felipe. Eu sei que é com F. Mesmo se não, como o senhor vê essa sincronicidade de vivências, esse molde suplementar externo que incrementa no subjetivo e na constituição de uma pessoa como um todo, que não iria de contra o senso do livre-arbítrio? Eu adoro o linguajar fenomenológico existencial, né? Porque envolve outras ciências, principalmente a física quântica, as ideias de FIFO Capra também, né? Pensando nesses termos muito mais complexos da ideia de vivência. Então, explicando o que eu li para vocês rapidamente, né? O que o colega está trazendo para a gente é a ideia de sincronicidade, né? É a ideia de que, assim, existem coisas que influenciam a minha vida, que eu controlo, existem coisas que eu não controlo. E aí é a história do estar no lugar certo, na hora certa, vibrando, entre aspas, de maneira correta com o ambiente que nos cerca. Pensem o seguinte, que o nosso processo do nosso organismo, nosso ser, nossa vivência, ela tem
um processo interno, que a gente vai chamar de self, de eu mesmo, de mim comigo mesmo, que tem uma fronteira de contato, ou seja, um processo de contato com o mundo externo. Quando o meu mundo interno toca o mundo externo, eu crio o processo que a gente vai chamar de ser no mundo, né? E aí, assim, esse meu subjetivo vai entrar em contato com as realidades do processo externo e vai haver um choque, que pode ser congruente ou incongruente, mas que eu não tenho como separar o indivíduo do mundo, né? E aí, assim, as pessoas, de uma forma geral, não acreditam na ideia de que, pensando desse jeito, se eu tenho influência do mundo na minha vida e a, a, a minha vida influencia no mundo, Sartre vai dizer que a gente é condenado a ser livre. E aí tem uma coisa aí que a gente precisa entender, né, quando ele fala isso, que é assim, qual é a condenação de ser livre? Como assim condenado a ser livre? É condenado a ser livre no sentido de, e aí é que vem a ideia do livre-arbítrio parecer não funcionar nesse sentido, mas é completamente plausível, certo? Quando eu sou livre para fazer o que eu quiser, mesmo sabendo que tem coisas que eu não posso fazer, né, socialmente falando, ou tem decisões que eu não posso tomar porque não estão nas minhas mãos, né? Mas mesmo assim eu sou livre. Eu sou livre no sentido de que eu não posso culpar ninguém pelas decisões que eu tomo. Ah, mas esse governo isso, esse governo aquilo, esse governo... Você pode tomar decisões diferentes. Você tem o livre-arbítrio para isso. Agora, com as consequências. Ah, mas eu não quero que socialmente, eticamente falando, eu não vou fazer isso nunca, você tá maluco? Não, não tô maluco. Por isso que eu vivo em confluência com o mundo que eu tô vivendo. Mas tem decisões que eu tomo que, por exemplo, podem ferir, de um certo ponto de vista, a Constituição. Mas eu estou tomando aquela decisão de conscientemente e vou arcar com as consequências disso. É nesse sentido que as pessoas entendem que não tem livre-arbítrio. Tem. Só que as pessoas acabam acreditando que o mundo vibra de uma determinada maneira, impulsionando a gente para fazer as coisas, mas que a gente não tem decisões. As decisões já foram tomadas. A gente está sofrendo as consequências das decisões que a gente tomou e tomando novas decisões sobre sobre as coisas que acontecem e vivendo num mundo recursivo. Então, na ideia existencial de ser, a minha existência, eu hoje sou muito mais forte de quem eu sou em essência, porque em quem eu sou em essência é modificado por essa existência, é tocado completamente, ok? E mesmo isso é com o adolescente, mesmo isso é com esse processo de escolha agora. Ele tem sim uma escolha, só que às vezes ele não pode fazer a escolha. Não tem como ele fazer escolha. Não está na mão dele fazer escolha. Às vezes ele pode jogar com o universo para que a escolha se torne possível. E aí ele consegue seguir a escolha que ele teve. Ou pelo menos perto da escolha que ele teve. Né? Eu jogo para o universo de volta toda vez. Né? Vanessa coloca no chat. Quando escolhi fazer um curso de design em uma época em que pouco se falava disso na Bahia, final da década de 80, foi uma decisão bem difícil. Tive todo o apoio dos meus pais, que mesmo sem entenderem que profissão era essa, coitados, realmente, vestiram a camisa e apostaram nisso. Fui aos 17 anos fazer faculdade em São Paulo. Nossa Senhora, quando eu vejo esse tipo de relato de pessoas que saíram do berço das suas famílias, né, que tiveram que ir para outro canto para fazer um curso, e hoje eu enxergo, né, isso como uma questão assim muito distante da realidade que eu vivi, que cresci, mas não impossível. Para mim era muito distante estar em São Paulo, até o momento em que eu me tornei profissional e ir para São Paulo se tornou uma coisa natural, por exemplo. Né? Então,
Percebam como é importante, às vezes, a forma como o adolescente se posiciona sobre aquilo que ele deseja e como a família enxerga isso. É óbvio que existe influência da família? Existe. Ela precisa ser trabalhada? Precisa, mas ela não é o nosso principal foco. E eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Natália fala, foi muito difícil para mim tomar uma decisão sobre o curso que escolhi. Depois foi mais difícil quando decidi trocar. Natália, uma coisa que o adolescente não sabe nesse momento é que ele pode trocar. E que ele, porventura, pode tomar decisão que não necessariamente é a decisão para o resto da vida dele. Essa é uma das coisas que a gente, enquanto psicólogas e psicólogos, precisamos ensinar para os adolescentes. Não é para o resto da vida as suas escolhas, né? Mesmo que algumas escolhas, as consequências sejam para o resto da vida, né? Mas não é o fim do mundo, vamos pensar assim, ainda. Né? O mundo vai só modificar agora com essa quarentena. Existia uma diferença abissal entre a minha história e a do meu marido, que veio de uma condição social bem diferente, e sua primeira escolha profissional veio dessa relação socioeconômica. Já casados, ele teve condições de fazer uma outra faculdade. Entendem como, às vezes, assim, no caminhar da construção do projeto de vida, você precisa galgar alguns obstáculos, né? É como se, dando um exemplo mais amplo que eu posso dar nesse momento, alguns adolescentes vão correr 100 metros junto com outros. Só que na pista de algumas pessoas é aquela pista de obstáculos. Sabe aquela pistinha das Olimpíadas que tem o obstáculo que você precisa passar, aí tem umas que tem uma poça de lama, ou seja, para cada um é diferente a pista de obstáculo. Às vezes o obstáculo da pista é o próprio adolescente, mas na maioria das vezes é o processo socioeconômico. Ou seja, uma coisa é o processo interno, que é o corredor. Outra coisa são as realidades da vida, que são os obstáculos que o indivíduo vai passar. Todo mundo consegue chegar no final, a gente vai discutir isso ainda mais para frente na como é que chama? Na aula. Prof, Felipe acertou. Oi, pode falar. desculpe, é porque não está aparecendo no chat para mim? Daí eu posso fazer uma pergunta, trazer alguma Pô, consideração sobre isso que você está falando? Essa questão do adolescente já entrar na fase de começar a pensar no que fazer sobre a vida e ter influência dos pais, eu percebo que justamente esse contexto socioeconômico, ele contribui muito para a escolha. E talvez por esse motivo, não sei, que muitas pessoas, elas acabam construindo em sua vida mais de uma formação, porque talvez a segunda esteja mais relacionada com o processo interno, digamos assim, aquilo que ela enxerga realmente como missão, aquilo que dá prazer de fato, que vai para além de uma situação socioeconômica, ou seja, que tem um retorno financeiro, né? E eu percebo isso, que em princípio, vou dizer que isso é geral, é uma regra, né? Não é uma regra, mas que para esses adolescentes que saem da adolescência, digamos assim, e começa a enfrentar a realidade de vida e precisa partir para uma escolha profissional, né? Tem realmente essa influência dos pais por conta dessa condição financeira que vai trazer para eles, digamos assim, de uma forma mais imediata, algumas profissões que dê esse conforto financeiro, mas que posteriormente não há mais uma relação, digamos assim, de intimidade com o que a pessoa escolheu e ela acaba optando mais para frente, né, fazer aquilo que realmente bata aí seu coração, né, que tem algum sentido, digamos assim, e levando a é, pessoa a uma realização. uhum. O que eu posso falar sobre isso, assim, complementando o que você trouxe, é que as realizações mudam, né? Os desejos, eles são mutáveis, inclusive nesse sentido. Às vezes os desejos que a gente tem na infância não condiz com a história da vida da gente, né? Eu venho de uma realidade onde todos os meus amigos
estão numa condição completamente diferente do tipo de vida que a gente vivia na infância. Hoje eu consigo enxergar isso com mais propriedade por conta da forma como a gente caminhou. É óbvio que alguns tiveram condições de escolher e de tomar as decisões num formato mais simples, outros tiveram condições num formato mais complexo. Porque por mais que fôssemos amigos e morássemos no mesmo bairro, tínhamos realidade de vida financeira, socioeconômica diferentes uns dos outros, né? Eu tenho um amigo que começou a trabalhar com 14 anos. Eu tenho um amigo que nunca trabalhou até sair da faculdade. Mas éramos amigos e vivíamos juntos, né? Só complementando que tem gente que não está lendo o chat, né? Enquanto a questão ainda, o Felipe continua sobre o livre-arbítrio, de que não há livre-arbítrio e sim que somos guiados por nossos desejos. Não sei se sai da linha existencialista, é mais divagação que me veio durante o curso. Então, assim, ó, isso são questões, né, que permeiam os estudos aprofundados sobre a ideia de ser, certo, gente? O que o Felipe está colocando aqui no chat sobre a ideia de existir ou não existir livre-arbítrio, a gente precisa entender que é o seguinte, né? Vamos lá. Há um ponto de vista filosófico na ideia da construção do ser para que a gente possa entender como esse homem se constitui. E ele cresce e desenvolve. Se você parte do pressuposto filosófico, sócio-filosófico, de que as coisas acontecem nas nossas vidas enquanto ser no mundo, né, a gente está intrinsecamente ligado ao processo que acontece no mundo, tem coisas que a gente toma decisões e tem coisas que a gente tem que tomar decisões sobre as decisões que foram tomadas na vida da gente. Estamos em casa. Estamos presos em casa? Não, você pode sair, né? É um afastamento, isolamento social, um isolamento de consciência de cada um, no sentido de que eu vou evitar sair na rua para diminuir o processo de contágio, né? Mesmo sabendo que mesmo assim muitas pessoas serão contaminadas e outras medidas precisarão ser tomadas mais adiante. O que é meu livre-arbítrio nesse ponto de vista aí do colega e o que está na ordem do desejo e na ordem do que eu não tenho controle? O mundo. Mas eu estou inserido no mundo. E as minhas decisões impactam diretamente. Então, se eu saio de casa, eu estou contribuindo para a possibilidade da estratégia de isolamento social não funcionar. Ah, mas eu sou sozinho, eu sou só uma pessoa. Aí você chega no supermercado, tem 100 outras pessoas que pensaram iguais a você, que estão fazendo pouco caso do isolamento social. Entendem o quanto há de tomada de decisão pessoal, independente do processo de desejo ou não. E aí, quando a gente está falando aqui de que na decisão do projeto de vida a gente tem que entender o processo cultural e socioeconômico desse indivíduo, e eu falei muito menos do cultural, eu só falei mais do socioeconômico, mas imaginem vocês, cara pálidas, que você é uma pessoa que nasceu num lar candomblecista. Professor, que absurdo! Quem poderia nascer num lar candomblecista? A maioria das pessoas que vivem na mesma cidade que você vive. Muita gente e esconde, tem medo, e o racismo existe, a gente está aí para saber. Mas aí você é do candomblé. E dentro da religião, eu sei muito pouco, não sou adepto. Se tiver alguém na sala aqui que tem lugar de falar melhor que eu, me corrige. Mas assim, dentro do candomblé existe uma coisa que é meio que a ideia da confirmação do seu santo, a confirmação daquele orixá que é o que está guiando a sua cabeça.
E aí tem uma cerimônia num dos candomblés, não sei se é o de Queto, se é o de Angola, aí foge a minha alçada. Mas eu sei que tem um processo de confirmação que você passa, se eu não me engano, 1 ou 2 meses recluso no ambiente, né? E essa reclusão, ela faz parte da religião, do processo da religião. Existem coisas que acontecem diariamente que você não pode entrar em contato com o mundo exterior, né? E aí, depois que passa esse momento, existem roupas que você não pode vestir, existem coisas que você não pode fazer durante mais um longo período de tempo. Eu estou falando isso porque eu me deparei um momento com uma aluna que os pais chegaram assim, bem assim, cheio de dedos na escola, dizendo assim, ó, minha filha passou, fez o santo dela e ela já pode sair, está no período de prova, só que ela não vai poder vir de farda para a escola. Ok, qual é o problema? Eu pensei comigo mesmo, né? Eu disse, tudo bem, né? Eu comuniquei a coordenação e a portaria, não pedi permissão a ninguém, comuniquei às pessoas que isso iria acontecer com a aluna e conversei com alguns professores para que a gente pensasse um processo de que naturalizasse aquela aluna estando dentro da escola, sem o fardamento e com uma proteção na cabeça. Porque dentro da escola não pode ter boné, né? Mas aí não é um caso de acessório dentro da escola. Era uma regra da escola, né? Acessório dentro da escola. É um caso de questão religiosa. E aí, quanto a isso, a gente não tem como discutir. É isso e acabou. É a mesma coisa, no meu ponto de vista, eu posso estar redondamente enganado, mas é a mesma coisa de estratégias que você tem que tomar 10 milhões de estratégias de que os alunos que são adventistas, eles não podem fazer nenhum tipo de atividade do pôr do sol da sexta-feira do, até o pôr do sol do sábado. Eles não podem fazer nenhuma atividade dentro da escola. Então você não pode fazer atividade de dia de sábado e contar que os alunos adventistas vão para a escola. Você tem que fazer algum processo que contemple eles e que não exclua eles por conta da cultura deles, né, da religião deles. E aí, assim aconteceu, o processo foi, o professor de História, de Geografia, se reuniu, montou um projeto, e foi interessantíssimo como essa juventude de hoje ela é muito mais assertiva em determinados casos quando você naturaliza os processos, né? Eu já falei para vocês que eu tenho experiências de escolas que meninos que são gays, meninas que são lésbicas, que são assumidas nas suas turmas da escola, têm todo o respeito da turma. Os meninos que ainda estão dentro do armário, esses sim ainda continuam sofrendo bullying. Mas, de uma forma geral, as experiências que eu tive foi que essa é uma geração muito diferente. E aí, nesse ponto de vista, a cultura precisa ser pensada e organizada para que, na hora do processo do programa do projeto de vida, isso esteja presente no desenvolvimento. O último textozinho que eu vou ler é de Jamile, Gisele, na verdade. Né? O usuário é Jamile, mas o nome é Gisele. Eu mesmo nunca pensei em morar na Bahia, estudar, sair da Paraíba não estava nos meus planos. Estou aqui perdida no meio que me encontrando também. Perdida não, você está mais que achada, né? Os processos de mudança transformam a gente, fazem com que a gente possa pensar um pouco mais no eu e nas relações sociais. Eu espero que você aproveite, né, a oportunidade que está tendo de estar num novo ambiente, de estar num novo processo, né? E aí, né, como é que a gente vai fazer isso? Com os projetos de orientação profissional. Antigamente, a gente chamava isso de orientação vocacional. Esqueçam essa palavra, porque a ideia hoje em dia vai para além das questões do entender que há uma vocação específica para um determinado trabalho.
até porque a gente entende aí o que a gente estava discutindo, o que as colegas colocaram aí, falaram, que o processo interno, a escolha da profissão internamente tem muito mais valia do que as habilidades que eu tenho. As habilidades eu posso aprender. Eu vou ter um pouco mais de dificuldade, vou. Mas se é aquilo que eu sonhei em fazer na vida, é com isso que eu vou me realizar. E isso vai me fazer acordar todos os dias de manhã, mesmo com sono, mesmo cansado, mesmo chateado, porque trabalhar deixa a gente chateado. Você que nunca trabalhou na vida, saiba disso. A gente fica com raiva, mesmo naquela profissão que a gente ama, mas a gente mesmo assim vai, porque a gente ama a profissão. E isso é muito mais forte, às vezes, inclusive, do que o salário. Inclusive, a satisfação pessoal no trabalho está à frente da gratificação salarial em todas as pesquisas de satisfação que eu fiz nas empresas. A gente, geralmente, quando vai fazer um trabalho de intervenção, de consultoria nas empresas, a gente sempre faz uma pesquisa e faz essa pesquisa de satisfação. E fala-se muito mais em satisfação pessoal de estar ali do que no salário que recebe. Né? É muito mais importante, por exemplo, receber o salário em dia do que o valor do salário. Pra vocês terem uma ideia do quanto ser valorizado enquanto profissional faz muito mais sentido. E como é que a gente vai trabalhar essa orientação profissional? De uma forma geral, existem várias técnicas que precisam ser validadas e vistas, e que não é aqui na nossa disciplina que eu vou trabalhar todos esses processos, mas só adiantando para vocês, existe uma disciplina específica no nosso curso que é de orientação profissional. Espero que ainda esteja por aqui, que a gente possa rediscutir esse assunto novamente com mais profundidade. É porque eu estou dando essa disciplina atualmente na nossa grade. Então, podem ser feitas entrevistas individuais, a aplicação de baterias de testes, né, para avaliar as aptidões do indivíduo, porque às vezes o indivíduo ele não reconhece, não conhece as suas próprias aptidões, e os testes podem trazer para a gente uma visão situacional de que aptidões ele apresenta, se é mais para o processo técnico, mais para o processo metateórico, se ele tem mais raciocínio lógico, mais consciência social. Os testes eles são bem interessantes, né? Os testes podem avaliar habilidades e habilidades técnicas também, personalidade e habilidades técnicas também, e buscar informações sobre as carreiras. Tem se mostrado cada vez mais que quanto mais informação correta e eficiente o adolescente tem, esse processo de orientação ele é mais rico. E aí, geralmente, a gente tem alguns eixos dentro da busca de informação sobre carreira. O eixo que a gente chama da lei, que envolve essas carreiras. Então, o que é que existe enquanto parâmetro no Ministério do Trabalho, por exemplo, para determinadas profissões. Qual é a área de atuação, como atua determinada profissão. Tem a questão também da pesquisa do mercado de trabalho, como o mercado de trabalho absorve e como essas profissões, os conselhos que regem essas profissões, pensam essa profissão, ou seja, de uma forma geral, para além do que o Ministério diz, que regulamentação está presente, que códigos de ética estão presentes nessas profissões. E, por fim, pensar num processo, num procedimento de entender como funciona a carreira em loco. E aí, por exemplo, uma experiência como a colega da gente trouxe, né, de ter caído de paraquedas num ambiente em que tinha um processo de atendimento psicológico, de desenvolvimento psicológico ali, e ter se deparado com a psicologia daquela forma fez com que ela enxergasse muito mais presente na vida a psicologia do que outra área, né? E no caso de adolescente, mais especificamente, a gente pode também incluir atendimento familiar. E aí eu vou falar uma ressalva nesse processo para a gente entender por que eu tenho uma ressalva quanto a isso. A gente tem que entender que o adolescente nesse momento está sendo guiado e pensado para se tornar um adulto, tomar as suas próprias decisões, né? E aí, nesse momento, existe um tipo de trabalho que tem que ser feito que
é o de dar autonomia para o adolescente no processo de tomada de decisão. Por quê? Porque esse é o momento que ele precisa aprender sobre autonomia. Porque quando ele for adulto, vai ser exigido que ele tenha esse comportamento. Tomar suas próprias decisões, arcar com as decisões que você toma, pensar sobre essas relações no mundo em que ele vai ter que responder a algumas coisas com as suas atitudes e em outros momentos ele vai precisar ficar calado, né? E aí é óbvio que é muito mais interessante que o adolescente convença a família, olha o exemplo que a colega trouxe, né, aos 17 anos, indo para um outro estado, convença a família de que aquilo pode funcionar, de que aquilo vai dar certo, que aquilo tem um fundamento. E hoje em dia, com as TICs, né, tecnologias de informação e comunicação, essas informações podem ser trazidas com mais propriedade para os pais, né? E o próprio jovem remodelar essa forma como a família influencia na decisão que eu vou tomar para o meu trabalho. Agora, é importante também que a gente tenha a família como parceira. E às vezes a gente perceber que a gente está num processo de desenvolvimento de atividade com esse adolescente, e a família ela percebe a mudança do adolescente e boicota o processo, a gente precisa ter um trabalho mais perto com a família. A gente precisa ter um projeto que seja um projeto de todo mundo. Porque se não for o projeto da mãe e do pai, tenha certeza que, por mais que o adolescente tome a decisão, naquele primeiro momento, ele vai ser frustrado. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com as frustrações nesse momento, porque a vida já é cheia de frustração. A vida adulta ela já traz muitas angústias. E aí, não ter o suporte familiar é bem complexo, né? Que foi um dos exemplos que a gente trouxe aí, né? Que a família apoiou, e aí fazer e se jogar é muito mais simples, é muito mais fácil. Ok? A orientação profissional tem o objetivo de promover a autonomia nos processos decisórios em relação à vida profissional. É óbvio que, por vida profissional nesse momento, a gente está dizendo que o indivíduo ele vai sair do status de estudante e ele vai ser advogado, médico, psicólogo, enfermeiro, o que quer que seja. Essa parte dessa vida profissional passa a ser parte da identidade dele. Quando as pessoas conversam com vocês na rua, nos bares, seus amigos, é óbvio que há hoje uma diferença em que antes era somente João. Hoje é João, estudante de psicologia, e daqui a pouco João, psicólogo. Ou seja, esse psicólogo, na parte da visão do indivíduo, do ser do indivíduo, faz muito mais sentido nesse momento. E um dos fatores fortemente associados à trajetória profissional é a condição financeira das famílias. E aí a colega trouxe o exemplo específico assim dentro de casa. Eu tinha uma condição socioeconômica diferente e o meu marido vivia noutra. Só que depois do casamento as coisas se acertaram e ele pôde fazer realmente o que era do seu desejo, da sua vontade. E profissionalmente falando, ainda dá tempo de fazer isso. Quando a gente trabalha com adolescente, a orientação profissional pensando como um projeto de vida, a gente dá para ele perspectivas de que a vida ela não termina de ser construída aos 21 anos de idade, quando eu posso ter carteira de motorista livremente e já posso ser emancipado da minha família completamente, né? A vida financeira das famílias elas ajudam muito a essas tomadas de decisão, ajudam muito ao processo de como é que eu vou proceder para ser esse adolescente que eu quero ser, né? E a orientação profissional acabou se consolidando enquanto ferramenta acessível às classes economicamente privilegiadas, diferentemente da população em situação econômica menos favorecida, que vivencia condições escolares precárias e desinvestidas de um trabalho que potencialize a construção de projetos de vida. Além disso, decidir sobre os rumos profissionais não é necessariamente um processo autônomo, pois a própria realidade social faz com que alguns sujeitos sejam incluídos nessa escolha, enquanto outros não. Esse movimento de inclusão versus exclusão
pode ser claramente observado em países que se firmam sobre um modelo econômico neoliberais, como é o caso do Brasil. Ana Bock, ela é perfeita nessa história, nessa ideia de que, assim, a gente fala tanto de inclusão e a gente esquece o processo de inclusão social, né, que exclui tantas pessoas do processo natural que a gente vê, que a gente enxerga. A exclusão, ela é, como é que eu posso dizer, da maneira mais simples, ela é cruel. Ela simplesmente exclui as pessoas pela cor da sua pele, pelo seu nível socioeconômico, pela sua religião, e por ser mulher, por ser uma pessoa trans, por ser, sei lá, a exclusão ela é cruel. Ela simplesmente... Oi, pode falar. Eu acho que a exclusão, ela dá a sensação de morte para algumas pessoas. Porque a pessoa não se sente pertencente, né? Desvalidada também. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Quando se sentem excluídas, sobretudo, é por esses temas emergentes aí que o senhor tem trazido bastante. Entende? Beleza, obrigado pela contribuição. É isso mesmo, assim, eu ia dar essa parada. Agora para a gente discutir um pouquinho sobre isso que a Ana Bock traz, né? É complexo, né? A história e a ideia de que por eu ter nascido assim, eu não posso escolher livremente, né? Eu não posso ter o mesmo processo de escolha de relação que todo mundo tem, né? E isso é injusto, mas é a realidade. É assim que é, né? Infelizmente é assim que é. Bárbara colocou aqui, né? O meio em que o adolescente vive é o principal responsável pelo medo da tomada de decisão. Não sei. É porque, assim, Bárbara, né, que foi quem fez a pergunta através de Jamile. Essa é uma pergunta complexa, porque eu não acho que o meio é o único responsável ou o principal. Ele é um dos fatores, né? Porque, às vezes, o meio é um impulsionador para você e para mim é um fator de estresse. Cada um da gente tem atitudes diferentes frente à forma como o meio se resolve para a gente. Por exemplo, a minha visão sobre tomada de decisão, em alguns casos, ela é muito mais fácil. Em outros casos, ela é muito mais complexa. Porque envolve outras questões que são mais internas. E aí é que tá, assim, por exemplo, viver numa condição de uma comunidade carente faz com que eu tenha mais vontade de sair dali. E aí mais gana e mais desejo e mais força de vontade. Está sendo reprisada, por exemplo, agora uma novela em que a atitude de um dos personagens, filho da personagem principal, é tida como arrogante, é tida como mesquinha, né? Porque ele quer ser médico, sonha em ser um médico renomado e sair daquela condição de vida. Só que para isso ele está inserido num ambiente em que ser ele mesmo exclui ele dos processos decisórios daquilo que ele quer ser. E parece mentira, mas é verdade, né? A gente enxerga a novela porque é isso que baliza a novela, pelo lado da mãe que se esforça para manter o filho na faculdade. Coitada dessa mãe, se fosse meu filho eu faria diferente. Preste atenção que ela não faz como você pensa que deveria ser feito, né? Ela trata as decisões do filho que são agressivas de forma coerente, mas ao mesmo tempo mantém a mesma postura de que assim, ainda é meu filho e eu vou lutar o antenômio. Eu vou lutar para que o seu sonho seja realizado, né? E a gente, na verdade, tem passado a sensação de que, poxa, ele é sacana demais, a mãe se matando aí por ele, e ele sacana, né? Mas não é isso, né? Somente isso. Existem vários fatores que influenciam
que isso aconteça desse jeito, né? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de viver no meio de médicos, de conviver, né? Escolhas consistem em julgar adequadamente conhecimento, imaginação, decisão no campo do possível. Sauvater, eu não conhecia esse filósofo, esse pensador. Escolhas consistem em conjugar adequadamente conhecimento, imaginação e decisão no campo do possível. E o importante é justamente que a gente, enquanto profissional, a gente tenha essa visão, Vanessa. Eu vou trazer daqui a pouco isso para essa discussão, né? De que a gente vai caminhar, enquanto profissional, trazendo para esse indivíduo a realidade que se apresenta para ele, mas ainda abraçando os desejos e necessidades, né? E isso é algo que é imprescindível para a vida da gente, né? Os desejos e necessidades que se configuram na vida da gente, elas são importantíssimas para a configuração e conjugação do futuro que a gente vai trazer para a vida das pessoas, né? Vamos para frente, né? É muito comum no Brasil, principalmente depois da ascensão de parte da população como programas de transferência de renda do governo, algumas pessoas recorrerem ao conceito de meritocracia. Essa ideia é normalmente utilizada para criticar as medidas sociais, usando a justificativa de que todos têm as mesmas oportunidades e que o mérito verdadeiro, o sucesso profissional, por exemplo, depende única e exclusivamente do esforço individual, né? Quem me conhece um pouco mais a fundo sabe que eu luto contra a ideia de meritocracia já há algum tempo. Eu venho lutando contra esse termo com unhas e dentes já há algum tempo. Antes que eu continue, tem alguém na sala que não sabe o que é meritocracia? Que nunca ouviu falar sobre isso? Fale agora ou cale-se para sempre, porque senão eu paro para explicar. Por favor, professor, explica. Você falou, eu não sei quem você Camila. Camila, oi Camila. Basicamente, meritocracia é a ideia de que eu, enquanto pessoa, indivíduo, numa sociedade que eu vivo, por exemplo, no Brasil, que é democrática, e eu estou querendo frisar, botar muitas aspas nesse democrática, entendo que todo mundo tem as mesmas oportunidades e só não alcança sucesso porque você não quer, porque você é um preguiçoso, né? Então, por méritos próprios, por isso o termo meritocracia, todas as pessoas têm as mesmas condições de chegar aonde quiser chegar. Olha como é cruel isso, né? É dizer que assim, poxa, mas a história de vida de Gilmar Mendes, é Gilmar Mendes, eu acho que o nome daquele daquele juiz do STF, né? Que era um negro, que a família era, como é que a gente chama? Pobre, eu acho que a mãe era lavadeira, o pai era carpinteiro e ele virou advogado, de advogado virou juiz. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Obrigado por dizer o nome da pessoa certa, né? Eu sou mestre em esquecer o nome das pessoas. Sei os exemplos, sei as histórias, mas não lembro o nome das pessoas. Mas obrigado por corrigir. E aí usam a vida dele, usam a vida de, por exemplo, Tabata Amaral. Tabata Amaral foi uma menina que foi segundo lugar na Olimpíada da UBMEP de matemática, né? Ela ganhou uma bolsa de estudos numa escola, das maiores escolas, se não me engano, no Rio de Janeiro e São Paulo, não sei exatamente de onde ela São Paulo. Ganhou bolsa de estudos nas melhores escolas do ensino médio. Ela foi estudar nessa escola, conseguiu passar em Harvard, né? E o pai dela era servente pedreiro. A mãe e o pai moravam na favela. Ela estudou em Harvard. Hoje
é deputada federal, mas trabalhou muito tempo com essas questões sociais, se formou lá e tudo. Então, se ela pode, qualquer pessoa pode. Essa é a ideia de meritocracia. Só que essa ideia de meritocracia está errada. Ela não existe. Porque existem pessoas que têm privilégios e outras pessoas que não os têm. Existem pessoas que não enxergam os seus privilégios, não percebem os seus privilégios. Existem pessoas que percebem os seus privilégios, entendem os seus privilégios e sabem que tem diferenças na tomada de decisão sobre suas próprias vidas. Daniela colocou uma coisa aqui. A tomada de decisão pelos adolescentes, além do contexto social, cultural e econômico, ainda a imaturidade, a falta de experiência de vida. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto essa inexperiência impacta as escolhas. O que conforta é saber que não estamos vinculados a essas escolhas para sempre. Sempre é tempo de mudar. Eu vou discutir isso, Daniela, você me perdoe não discutir a sua fala agora. Eu vou discutir isso mais para frente, vai ter um slide somente para falar sobre isso, ok? Mas voltando à meritocracia. Então, a ideia de meritocracia que é pregada pelas pessoas é a ideia de que as pessoas que não conseguem perceber que existem pessoas que não têm como fazer isso, ou que a luta por esses lugares são muito mais desleais. Dá um exemplo disso. Hoje o Enem, mas imagina qualquer vestibular, mas hoje o Enem. O Enem hoje é acessível para todo mundo. Mas as primeiras versões do Enem, ele era uma prova de teste que era completamente gratuita, porque era uma prova só para medir o teu conhecimento do ensino médio, mas não servia para vestibular. Ele passou a servir para vestibular e todo mundo iria ter acesso. Passou a ser pago. Menos para estudantes de baixa renda, que mesmo estudando em escolas particulares com bolsas, poderiam provar que não pagavam a escola, não tinha renda e tinha sua isenção na taxa do Enem. Por que isso? Porque se você botar o Enem a R$30 que seja, existem pessoas no nosso Brasil, não sei se vocês sabem disso, que vivem com menos de R$100 por mês. Essa é a renda. Né, que não são, inclusive, não são nem assistidos por programas sociais. Né? As que são assistidas por programas sociais chegam geralmente ao máximo de, se eu não me engano, R$1.000 e poucos por mês, dependendo das situações que giram os processos de incentivos sociais de transmissão de renda que a Ana Bock denunciou na sua fala no livro, né, que eu botei no slide atrás. Então, a meritocracia entende que se eu estou fazendo o Enem e todo mundo pode ter acesso ao Enem, todo mundo pode passar. Aí você esquece que além teve isenção, mas ele tem isenção, ele não precisa pagar, então ele pode fazer o Enem e vai poder ter acesso à faculdade. Por que tem que ter cota? Aí você tem que respirar fundo. Por que tem que ter cota? Porque tem que ter cota porque esse indivíduo, essa pessoa que vai fazer o Enem e que é de comunidades carentes, comunidades pobres, essa pessoa ela não tem o que comer, ela precisa trabalhar. E aí ela trabalha durante o dia, com diversas formas diferentes do que for a vida dela, e de noite ela precisa estudar. E aí ela geralmente faz uma refeição por dia, ela precisa escolher a refeição que vai fazer, e olhe lá, quando ela realmente tem a refeição para fazer. E às vezes ela não tem nem a proteína, né, para complementar a alimentação que ela está fazendo. Aí imagine qual é a diferença no rendimento escolar entre um indivíduo que está na escola, indo para a escola de manhã, merendando, estudando naquela escola carrasca, que tem aula extra tarde para os meninos que vão fazer o Enem, e do indivíduo que ele passa o dia inteiro estudando,
chega em casa, chega na escola à noite, assiste aula até 10 horas da noite, chega em casa depois da meia-noite, porque tem que pegar 2, 3 conduções. Depois de chegar em casa, aí ele tem que ainda fazer as atividades, estudar, e às vezes não tem energia na casa, ele faz a luz de vela. Ou seja, que meritocracia é essa que separa e segrega pessoas que não têm a mínima condição de se dedicar a esse futuro que ele está querendo almejar? Então, quando a gente fala de meritocracia, nos processos de tomada de decisão em projeto de vida, a gente precisa entender que o jogo social exclui os mais abastados dos processos de escolha, ou que inclui os mais abastados no processo de escolha e exclui a classe pobre ou os marginalizados, de uma forma geral, desses ambientes, né? E a gente está falando somente aqui, a grosso modo, de questões socioeconômicas. Eu não estou falando nem das questões de raça, que às vezes, mesmo tendo uma condição, uma família que dê acesso a estudo, a ensino, que o indivíduo não precisa trabalhar cedo, o indivíduo, a menina que é negra, o menino que é negro, passa por condições mais adversas possíveis. Então, a meritocracia é a ideia de que todo mundo pode chegar lá, né? Só que as pessoas esquecem que a corrida é desonesta, que a corrida é desumana para as pessoas. Eu vou postar no grupo de vocês um videozinho que fala sobre essa corrida da meritocracia depois, tá bom? Mas e aí é isso que a gente precisa entender, que o sucesso profissional ele não depende da meritocracia. Quando a gente fala em atitudes reparadoras, como por exemplo a questão das cotas, né, tome muito cuidado enquanto você for contra esse tipo de iniciativa, porque ele não está tirando o teu espaço de possibilidade de aprender e de estudar. Ele está dando oportunidade para quem nunca teve essa oportunidade, para quem nunca conseguiu ter a possibilidade dessa oportunidade, né? E aí fica a pergunta que eu preciso fazer para vocês, né? Qual o papel da psicologia em meio a esse modelo neoliberal? Antes de eu abrir, eu preciso também explicar um pouquinho o que é modelo neoliberal. O modelo neoliberal é esse modelo de socioeconômico que a gente vive no Brasil atualmente, né? Que é a iniciativa privada, a iniciativa pública tendo menos controle sobre as questões das relações com as pessoas, e isso sendo passado para a iniciativa privada ou para o terceiro setor, que seriam as ONGs e as instituições. Eu vou precisar me organizar aqui, vai ter um terremoto aí na tela de vocês, mas a gente vai se afundando aqui no divã. Eu dou aula no divã. Um dia eu mostro para vocês, quando ele estiver arrumado, né? E assim, o modelo neoliberal entende que vejo como se a meritocracia usasse as exceções para generalizar. Mais ou menos. Na verdade, eles usam as histórias de forma errada. É muito pior. A meritocracia ela é cruel. Ela usa a história. Depois procurem vídeos de Tabata Amaral no Quebrando Tabu, onde ela dialoga sobre o uso da história dela fingindo que o processo é de meritocracia. Ela explica muito bem sobre isso, né? E aí o que é que acontece? O governo, o modelo neoliberal indica que cada vez mais as instituições saem do poder do Estado, para que o Estado se preocupe somente com o que é importante. Então, aos poucos, por exemplo, a gente vê privatização das empresas de água, de luz, de telefone, né, de energia, porque por mais que sejam coisas essenciais, isso pode ser gerenciado por outras instituições que são fiscalizadas por órgãos do governo, certo? A gente tem algum tempinho. Alguém quer falar um pouquinho sobre o que é que acha, qual é o papel do psicólogo nesse ambiente neoliberal?
Alguém quer dar opinião? Alguém quer falar? Alguém quer tirar dúvida? Alguma coisa que eu expliquei que não ficou, que não funcionou? Oi, professor, Marcela. Pode falar. Professor, esse termo neoliberal, apesar de ser novo, ele me remete ao início da própria psicologia, quando ela foi, principalmente aqui no Brasil, quando ela foi associada à classe média alta, à classe burguesa, que eram as pessoas que tinham acesso quando a psicologia chegou aqui, e o que foi que aconteceu com ela, como ela foi utilizada, né? A forma como as pessoas... E ainda existe isso, então talvez a psicologia ainda corra o mesmo risco desde quando ela se transformou numa profissão. Só corrigindo o modelo neoliberal, por mais que seja novo para você enquanto conhecimento político, ele é um modelo bem antigo, viu? Sim, tudo bem, essa questão histórica eu entendo. Eu estou falando novo no sentido de que a gente está falando da contemporaneidade, não de quando esse termo foi cunhado, certo? Tá bom. Muita coisa continua do mesmo jeito, não mudou. É nesse lugar que eu quero chegar. A psicologia, quando ela chegou aqui no Brasil, ela passou por aquele processo de ser utilizada só por uma determinada classe social. E viu? É isso, justamente. E agora, associando a essa profissão ao neoliberalismo, ela vai correr o mesmo risco, né, de estar dando produto para as pessoas interessadas em respostas que atendam suas necessidades particulares, principalmente em questões econômicas, financeiras, associadas ao neoliberalismo, entendeu? O que eu quis dizer? Não, assim, se eu estou dizendo uma coisa certa. Tá bom. Deixa eu só, porque eu estou lendo ao mesmo tempo. Então, assim, na verdade, deixa eu só corrigir um pouquinho do que você está falando. Realmente, assim, em se falando do processo neoliberal, ele é um tipo de governo para as elites. Ok, mais ou menos, mas não é com esse o intuito. Entendo que, assim, a ideia do governo neoliberal é uma ideia que parece, inclusive, interessante, no sentido em que a gente prega a concepção, né, a visão de que o Estado ele vai estar preocupado com as coisas que são mais importantes, como segurança, como saúde, como educação, e deixando as outras questões que são mais comerciais para quem de direito, que são as empresas que são privatizadas. Entenda isso. Então, na verdade, a psicologia ela se transforma, se constitui nesse mercado como uma das questões, como é que eu posso dizer, das profissões que podem lutar para minimizar esses impactos sociais de um governo neoliberal que, na verdade, não se preocupa com as pessoas, né? Os trabalhos sociais, as possibilidades de inserção social da psicologia são inúmeras. Existem formas e formatos de atividade da psicologia que podem sim ser empregadas para classe média baixa, com remuneração do profissional. Não é um trabalho feito de graça, mas é um trabalho feito com honestidade, com tranquilidade, para que também a classe baixa possa ter acesso a essa visão, essa profissão. O problema é que é pregado para a gente de que esse trabalho precisa ser assistencialista. Não precisa ser assistencialista. Na verdade, as comunidades carentes elas não estão precisando dessa caridade nesse sentido. Elas precisam de um trabalho sério, feito com qualidade, e que o profissional também seja pago para isso, né? Não que a gente não faça trabalho assistencialista, não é disso que eu estou falando. Entendam que existe sim uma visão dentro da psicologia em que as duas coisas podem estar inseridas e trabalhando e caminhando como um acordo. Contudo, entretanto, todavia, não tira a nossa responsabilidade social, não tira a nossa responsabilidade com as pessoas, tá bom? Núbia vai falar aqui o seguinte: passa para o professor, por favor, que quero agradecê-lo porque estava muito desmotivado em meio a tudo isso e outras questões também.
e que a aula dele me deu um gás agora, me fez tirar forças do fundo e mais vontade de estudar. A psicologia é isso, poder de transformação, como não amar. Gente, é engraçado essa sensação, assim, né? Eu fiquei arrepiado agora, porque a gente não sabe o impacto que tem, né? Como, por exemplo, o pessoal brincou aí na frente, a Felipe adivinhou que o professor é existencialista. Algumas pessoas já sabiam porque eu já tinha dito, né? Mas a gente não tem como não ser aquela linha de pensamento que a gente escolhe para a vida da gente. E saber que a gente está contribuindo para o desenvolvimento faz parte do trabalho do professor, né? Eu confesso a vocês, a gente não sabe como impacta, mas eu preciso que vocês entendam que é tudo feito realmente com muito amor, né? Não, foi escolha. Eu tenho uma visão sobre a psicologia de que aos 12 anos eu sabia que deveria ser psicólogo, por questões de meritocracia, né? Brincando, claro, com a palavra, mas por questões da vida, isso foi possível dentro da minha família. Isso foi possível para minha vida e assim, hoje eu faço realmente o que eu amo e coaduno o que eu amo com aquilo que me dá prazer e também é a minha profissão. Olha que bacana a gente conseguir fazer isso. Não é todo mundo. Eu sei que vocês estão galgando aí esse espaço, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem mais facilidade, mas eu não quero que ninguém desista. Bárbara pediu para avisar que precisa sair para levar o pai dela. Eu não devia estar lendo isso. Depois eu tento cortar no vídeo, né? Fala para Bárbara que ela tem que assistir o vídeo depois. Eu vou postar ele até sexta-feira para vocês. Sexta-feira, vulgo amanhã, para que a gente possa ter um tempo maior para estudar até semana que vem. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa função enquanto psicólogo, socialmente falando. Em relação às políticas sobre trabalho e renda no Brasil, a legislação e programas específicos para a inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Eu vou falar muito rápido sobre isso aqui, porque é um conhecimento que a gente precisa ter. É um conhecimento que fica lá e a gente acha chato. Ele precisa ser falado, mas eu não vou me ater tanto, porque não tem muito o que refletir sobre isso. Assim, de legislação, a gente vai ter a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, a CLT, e o Estatuto da Juventude, né? E programas sociais, a gente tem o maior dele, que é o Jovem Aprendiz. Entendam basicamente o seguinte, né? Não é para todo mundo, não é para todo adolescente a história do Jovem Aprendiz. Existem adolescentes que você entende que o processo de aprendizagem nesse momento vai fortalecer a construção dele enquanto indivíduo. Para esses, o trabalho nesse momento é importante. Para outros que já têm esse processo formado, se a família tiver condições, esse adolescente ele não deve trabalhar. Por quê? Porque a gente vai estar acelerando o processo de status de adulto desse adolescente, de status completo, porque ao começar a trabalhar, ele vai começar a ter que tomar decisões internas e produzir um processo de consciência sobre si, e aí ele vai tomar uma consciência sobre o self muito mais rápido, ele vai tomar uma decisão sobre a maneira de ser, de personalidade de ser muito mais rápido, e aí vai fazer com que essa adolescência ela seja cerceada. Então não é para todo mundo. Eu geralmente aconselho muito mais para aqueles adolescentes que precisam dessa injeção de realidade na vida deles e que precisam tomar a vida para si, criar um processo de autonomia. Os que já têm um pouco disso, que você já visualiza que essa possibilidade, não faça isso com esse adolescente, porque você vai estar estragando um pouquinho a vida dele. Mas, professor, então estraga a vida? Não. Ela é importantíssima, porque é um processo de aprendizagem. Mas não é para todo mundo, né? São casos e casos que precisam ser analisados com cuidado. Às vezes, na mesma família, com mesmas condições de baixa renda, a família tem condições de manter um filho sem precisar trabalhar, por exemplo, sem precisar ser o jovem aprendiz, né? E isso pode ser feito com um que trabalha, porque realmente precisa, pelo seu próprio processo de tomar decisão sobre a vida e tudo mais, e o outro que já está caminhando para um processo de escolha profissional muito mais coerente e consciente.
Então, é disso que eu estou falando, não é na ideia de que se o jovem é de classe média, não deve ser jovem aprendiz. Às vezes deve, porque às vezes esse processo vai fazer com que ele tenha uma maturidade que ele precisa para aquele momento de vida, né? Tem uma maturação para aquele momento de vida. E outros não vão precisar disso, tá bom? Saibam ponderar. Pela lei, nenhum adolescente pode trabalhar com menos de 16 anos, né, na condição de jovem aprendiz. Pela lei, somente em programas de jovem aprendiz, como função... eu esqueci o termozinho que dá. Que o adolescente ele pode trabalhar dos 14, começar aos 14 anos. Tem um termozinho. Se eu não me engano, é o jovem aprendiz, né? Primeiro emprego, essa coisa toda. Eu esqueci o termozinho que dá que a lei traz, mas no livro de vocês tem. É isso um pouco mais completo. Mas entendam que a ideia do trabalho nesse momento é uma ideia de processo de aprendizagem. Aprendizagem, inclusive, para a vida futura dele, de uma nova profissão, de como lidar com o mercado de trabalho, como lidar com responsabilidades, essa coisa toda. Essa é a função da legislação e das políticas sociais. A legislação vai proteger esse adolescente e os programas vão dar oportunidade para ele ter uma possibilidade de futuro diferenciado dentro da família, né? Condição de aprendiz é determinada pela formação teórica profissional e deve obedecer os seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória no ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, então a atividade ela não pode ser insalubre, não pode ser de noite, não pode ser uma atividade que exija muito mais cognitivamente dele do que a idade permite. E 3, o horário especial para essas atividades. Inclusive, no período de prova, o adolescente ele não vai para o trabalho. No período de provas escolares, o calendário é dado lá no trabalho dele e ele não vai na escola. Inclusive, ele pode faltar no trabalho se ele for fazer atividades acadêmicas na escola, que seja no período que ele estaria nesse horário de condição de aprendiz. É interessantíssimo. A lei é muito rígida quanto a isso e as empresas com mais de 7 funcionários, por exemplo, precisam já dar oportunidade para jovem aprendiz e precisam seguir isso à risca, né? É muito importante esse processo social. Em pesquisas realizadas com adolescentes sobre suas percepções a respeito do primeiro emprego, podemos observar discursos que apontam tanto para desafios impostos pela inserção no mercado de trabalho, como para potencialidades existentes nesse processo. Eu tinha colocado aqui, no próximo slide. Quando o adolescente se depara com a escolha de uma profissão, não estão apenas em jogo seus interesses e aptidões, mas também a maneira como ele vê o mundo, como ele próprio se vê, as informações que possui acerca das profissões, as influências externas, advindas do meio social, dos pares e principalmente da família, né? Eu tinha colocado aqui uma pergunta, né, sobre essa questão do que Daniela já adiantou, né? A adolescência é o momento mais apropriado para que os jovens decidam sobre o futuro profissional. Aí agora eu vou responder comentando o que Daniela colocou no chat, né? Não necessariamente, eu também não enxergo que deveria ser esse momento, principalmente no modelo que o Brasil entende. O curso, a faculdade da UFBA tem uma coisa que eu acho interessantíssima, que é o BI, que é o Bacharelado Interdisciplinar, que são 3 anos de faculdade, que no final desses 3 anos, 3 ou 4 anos, eu esqueci agora, no final desse período você se forma em coisa nenhuma, né? Você tem a formação você tem um curso superior, mas assim, BI em humanidades, BI em tecnologia, BI em saúde, ou seja, você tem um bacharelado interdisciplinar numa área geral. E a ideia é que no final disso, com a pontuação que você tem durante essa formação dentro da universidade, já com questões acadêmicas, já passando por disciplinas de cursos e tudo mais, você possa entrar num curso regular, eliminando as matérias que você já assistiu durante o BI que você fez. E aí essa decisão ela é muito mais concreta, porque nesse momento esse adolescente, que agora não é mais um adolescente, né, já é uma pessoa que tem por volta dos seus 22,
21 anos, vai ser um indivíduo que vai ter muito mais instrumentos para tomar uma decisão, tanto cognitivamente, quanto personalidade, quanto a questão do conhecimento acadêmico e conhecimento futuro. Então, como a gente está um pouquinho adiantado na hora, né, na nossa hora, são 3 anos de BI. Obrigado, Vanessa. Eu não vou dar muito mais abertura para se alguém falar, a não ser que alguém esteja desesperado para falar alguma coisa, mas eu vou ter que começar a encerrar a aula, porque a gente ainda tem outra pergunta que eu quero que vocês participem. Santos, né, coloca que a família é apontada pela literatura como um dos principais aspectos que podem tanto ajudar quanto dificultar o jovem no momento da decisão profissional. E aí foi aquilo que eu falei. A gente precisa instrumentalizar o jovem, o adolescente, para que ele tome essa decisão. Ao mesmo tempo em que a gente orienta ele para isso, a gente tem que ver se ele mesmo consegue resolver esse processo familiarmente falando. Senão, a gente tem que intervir. Intervir no sentido de orientar a família para os processos de desenvolvimento dos seus filhos. E aí, pode falar. Desculpe, quando terminar, o senhor poderia só voltar o slide só para eu terminar de copiar o que estava copiando, mas é rapidinho, mas quando terminar aí, se for possível. Tá bom. Tá. Mas entenda que, assim, esses slides eu vou passar todos para vocês hoje, no final da aula, de presente. E das outras aulas também, mas eu volto, não tem problema. Entendam, qual era o slide desse aqui? Tem que me dizer qual é o slide, para eu deixar enquanto eu falo. Foi o slide anterior ao que o senhor estava falando aí. Foi adolescência é o momento mais apropriado para que os jovens. Pronto, então assim, entendam e percebam que quando eu recorro à família para fazer uma intervenção, é porque a família às vezes pode estar criando no processo da adolescência, do adolescente, um processo de questão, como é que eu posso dizer, sem ferir ninguém, de colocar o indivíduo numa bolha, por exemplo, e de não deixar que esse adolescente tenha uma visão sobre a realidade e possa decidir isso de forma mais ampla, né? Essas famílias, elas acabam criando e trazendo dentro da constituição, da construção desse adolescente, um aspecto de menos-valia, às vezes, ou de visão da realidade multifacetada, sem ter uma realidade formada e potencializada, se eu posso chamar assim. Essa família, ela pode sim nos ajudar, mas a gente tem que evitar que ela atrapalhe o adolescente, né? Ela não vai atrapalhar a gente nunca, o trabalho da gente não, porque o processo é com o indivíduo e com a família mesmo. Mas a gente tem que chamar essa família para perto. Eu sempre entendi que quanto mais perto da gente a família estiver, mais fácil é entender e ajudar o adolescente no processo de formação dele, né? Esse aqui é um vídeo, eu vou passar os primeiros momentos dele, porque a gente já está bem adiantado da hora. Eu só peço que alguém coloque no chat se vocês estão conseguindo ouvir o vídeo, tá bom? Eu vou soltar ele agora, para a gente ouvir um pouquinho da percepção dos adolescentes. Eu não vou poder passar todo, né, para a gente, mas eu vou deixar o link para vocês também assistirem o vídeo depois, tá bom?
Professor, tá sem áudio. Então tá saindo só para mim. Então vamos dar uma parada aqui. Depois eu vou estudar a forma de fazer com áudio para vocês. Mas assim, esse é um projeto, né, que fala que traz a oportunidade para os adolescentes deles próprios discutirem sobre futuro profissional, sobre futuro na carreira, e esse vídeo é interessantíssimo para a gente ver como é que ele pensa sobre quando a gente fala sobre carreira. Eu preciso que vocês assistam esse vídeo para que vocês entendam como isso é angustiante para o adolescente ou como pode ser desafiador ou libertador. Né? São depoimentos muito bacanas. Procurem aí, assim, vocês podem quem quiser já adiantar pode procurar. Enquanto eu vou falando aqui, eu já vou pegar o link lá no YouTube e postar para vocês já no WhatsApp, tá bom? Mas entendam que assim, que é muito importante que a gente entenda quem é esse adolescente, que a gente tenha essa construção, digamos assim, de um processo de tomada de decisão por ele mesmo, né? Que para ele é o futuro. A gente tem que dar as ferramentas para ele. E aí é como a colega falou, poxa, é tão melhor quando o próprio adolescente, alguém já colocou, esse pessoal é muito rápido. Não gosto de vocês não. Obrigado, Mila. Quando o próprio adolescente ele cria essa ferramenta para ele mesmo, né? E aí, né, para começar a finalizar a aula de hoje, né, e abrir espaço para a gente tirar algumas dúvidas, como criar um projeto de vida, né, na escola, individual, em grupo. O livro de vocês, ele vai trazer um programa lá, quase que já pronto, assim, dando orientações. Eu sei que para algumas pessoas, quando leem aquilo, vai ficar muito distante da realidade de entender como aquilo funciona. A gente tem uma disciplina no curso que é somente para aprender sobre processo de orientação profissional, processo de projeto de vida, né? Que aí aqueles passos ali ficam muito mais claros, né? Mas a grosso modo, para a gente entender, na escola, para a gente trabalhar o projeto de vida, já existem projetos, inclusive, que pensam sobre orientação profissional desde a educação infantil, desde a primeira infância. Pensando num processo muito mais lento e gradual na ideia do conhecer sobre profissões, conhecer o que são profissões, conhecer profissionais, saber que esse momento de escolha profissional é um momento que deve ser feito com muito cuidado e você pode potencializar esse projeto, por exemplo, no ensino médio, dividindo ele em etapas, né? Algumas atividades no primeiro ano do ensino médio, onde o adolescente chega lá com os seus 15, 16 anos e ainda está um pouco imaturo no processo, mas que ele precisa começar a pensar sobre o futuro. No segundo ano, onde você pode, de repente, fazer algumas atividades que envolvam o conhecimento sobre profissões, que profissões existem no mercado, e, de repente, finalizar no terceiro ano com um projeto um pouco mais focado na ideia de entender quem eu sou, quais são as minhas habilidades e competências, e como escolher adequadamente uma profissão que possa se encaixar dentro desse perfil e dentro do perfil que eu tenho sobre as condições reais de vida, né? Isso pode ser feito no consultório, tanto individual quanto em grupo. Eu geralmente gosto muito mais de trabalhar orientação profissional em grupo, porque o grupo ele dá um pouquinho mais de possibilidades que os adolescentes possam reagir perante as diversas visões e relações de cada um dos indivíduos, e isso é muito importante. Dá um exemplo, por exemplo, de uma atividade que foi feita uma vez, que a gente fez uma vez, que na discussão a menina falou assim, um dos meus sonhos é ser engenheira. Aí um menino assim, você tá maluca?
Você quer ir para um curso que só vai ter marmanjo, só você de mulher dentro da sala? E ela ficou horrorizada com aquilo, porque, assim, na cabeça dela, essas questões sexistas já tinham acabado. E aí, para ela, a, a, a ideia de estar no curso era muito mais pela visão que ela tinha sobre a engenharia como um todo, sobre como trabalhar aquilo e tudo. E essa questão de que vai ter homem no curso, para ela já estava ultrapassada. E aí serviu para que dentro do grupo fosse trabalhadas essas questões de que existe profissões de homem e de mulher, como resolver isso, como a sociedade encara isso, como tomar decisões sobre isso, sobre uma profissão que é eminentemente feminina, eminentemente masculina. De repente eu queria ser arquiteto, mas eu não quero que ninguém ache que eu sou gay, né? Porque todo arquiteto é gay. Existe esse estereótipo, né? A, a realidade nesse momento de escolha, desses tabus que os jovens levantam, também é uma construção social. E isso precisa ser desfeito. Geralmente, em grupo, isso fica muito mais evidente. Quando é individual, com consultório, às vezes o próprio adolescente tem vergonha de comentar isso, de colocar essas possibilidades diferentes de curso, né? E começando a encerrar a aula de hoje, né, eu queria propor a vocês uma ideia de projeto pensar em novos rumos, né? O projeto Novos Rumos. Quando eu penso no termo novos rumos, pensando na ideia de que, assim, que a gente quer mudança, a gente pensa em mudança, mas a gente continua andando pelos mesmos caminhos, fazendo as mesmas coisas. E aí Einstein, né, dizia que se você quer mudança nos resultados, você tem que proceder e fazer procedimentos diferentes, porque a ciência é muito exata nisso. Mesmo procedimento, no mesmo ambiente, resultados iguais. Novos rumos, possibilidades de vidas diferentes. O problema é que eu sei, que você também sabe, que você tem medo desses novos rumos, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente não tem bola de cristal. E aí eu reparto com você, né? Ok, a vida é assim. E tá ok o que vai acontecer. Professor, bom dia. Bom dia, pode falar. É Antônio, professor. Pois não. Professor, é que eu estou aqui meio assim, sabe, até tenso, ouvindo a gente falar muito de adolescência. Eu sou agente penitenciário e estou emprestado à Fundac no projeto do adolescente infrator, né, como comissário. Eu vou lhe dar um exemplo aqui agora. Os adolescentes, quando eles dentro da casa, né, o grande sonho generalizado da grande maioria é ter uma casa e poder comer todo dia. Tá? Tem um lance que aconteceu essa semana que foi uma coisa assim que doeu muito na gente. Uma adolescente, né, que é trans, ela recebeu liberdade e ela praticou o furto só para voltar para casa de novo, porque lá ela tem o que comer e aonde dormir, né? Que a família dela rejeitou ela por ser trans e tal. Então, uma menina negra. Esse é mais ou menos a realidade, né, da nossa adolescência, da adolescência do nosso país hoje. Um buraco que é muito mais baixo do que o que a gente pensa, né? E é uma coisa assim muito dolorosa para quem trabalha com isso. A gente tem a nossa emocional é colocado a teste praticamente todo dia com situações como essa. Certo? É só um desabafo, eu acho que sim, acho que é por aí. O interessante, assim, você está lá em loco, né? Quando a gente vai traçar o perfil de quem é o adolescente que está na Fundação Casa, né? Geralmente é gente do interior, negro e pobre. E aí você pensa assim, isso foi uma tomada de decisão desses adolescentes, eles escolheram realmente isso. A gente está dizendo aqui que o adolescente ele não tem total condição de responder
sobre o que ele quer ser no futuro, mas ele consegue tomar a decisão de tomar atitudes indevidas. Não dá para julgar. Eu não consigo julgar nenhum desses que estão ali dentro. Assim, Fale. Só para me poder ser, é uma questão tão social, uma questão social tão grave, que a grande parte desses adolescentes eles estão influenciados pela própria família a cometer o ato, certo? Porque tinha uma mãe mesmo me falou: eu não tenho o que dar para ele, porque ele conseguir na rua, para mim é bom. Para mim é ótimo, porque ele está sobrevivendo. Então, nós temos essa realidade, é uma realidade doentia, realmente, hoje. Essas comunidades, praticamente, esses adolescentes estão quase todos terem isso, até pelo lance da mídia, né? Pela mídia influenciar também, eles conquistaram o que eles, de jeito nenhum, trabalhando a vida toda, nunca vão ter. A gente conclui assim, essa aula, né, pensando sobre a gente também, né, e pensando sobre que possibilidades de rumos diferentes a gente pode dar a esses adolescentes. Você enquanto psicóloga, você enquanto psicólogo, nos ambientes que você já trabalha, nos ambientes que vocês estão, mesmo exercendo outras profissões naquele momento, qual é o pouquinho de você que você pode dar para que esse indivíduo possa ser diferente, possa pensar diferente, possa tentar tomar decisões diferentes. E aí, dar a oportunidade de escolha já é um grande passo, né? A situação que Antônio colocou aí para a gente agora, eu fico pensando assim, que escolha esse indivíduo não tem. Essa menina trans, ela não tem, assim... quais são as possibilidades que se aparecem na frente? Professor, mas as pessoas, se quiserem, não faz. É fácil. Muito fácil falar na pele dos outros. Vista a sua pele e viva nesse ponto de vista sobre a percepção desse outro, sobre a sua vida. Se alguém pode medir as tomadas de decisões que você teve, da mesma forma que você teve. A gente, quanto psicóloga e psicólogo, a gente não tem direito de julgar. Não deveria julgar. A gente deveria aceitar o indivíduo como ele é. É óbvio que como seres humanos, não. Eu não estou pedindo ninguém para mudar suas questões religiosas e culturais. Mas, enquanto psicóloga e psicólogo, sim. Essa pessoa precisa de você. Essa pessoa precisa de você para pensar num processo diferente de vida. Ok? Gente, eu vou encerrar a gravação, mas eu não vou encerrar a aula, certo? Vou encerrar a gravação por aqui, vou ficar mais um pouquinho para tirar algumas dúvidas de trabalhos, atividades e provas. Mas você que está assistindo o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui o final, nessas quase 10 horas de live. Muito obrigado por tudo e até a próxima aula. Tchau, tchau.